toda glória seja dado ao nome do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Diz a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 11, capítulo 2 de João, versículo 13, diz assim: E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombo e cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como bois e ovelha, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombo: Tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se de que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhe: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram-lhe, pois, os judeus, em 46 anos foram edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo que era ele próprio. Senhor nosso Deus e eterno Pai, muito obrigado pela palavra do Senhor que aqui foi lida, que o Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, para operar no nosso meio e nos dê vitória neste lugar mais uma vez, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Podeis tomar os vossos assentos, vossos lugares. Estamos mais uma vez felizes com o nosso Deus, porque nós podemos afirmar com toda certeza, eu sei que você no dia a dia tem enfrentado algumas batalhas, mas nós podemos afirmar e dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Todo cristão que é lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, e que tem a vida diante do altar de Deus, ele deita e dorme tranquilo, porque ele sabe o Deus que ele tem crido. A melhor coisa que tem é você ter uma sã consciência, porque coisa dura é você ter algo que acusa de dia e de noite, né? O inimigo, né, ele usa algumas estratégias ainda, porque ele ainda continua acusando, mas a igreja do Senhor, essa é diferenciada, porque nós estamos imunizados pelo poder do sangue de Jesus Cristo, que nos guarda e nos livra de todo mal. Eu quero nessa noite falar aqui com os irmãos de uma passagem que vai falar sobre Jesus purifica o templo. Nós sabemos que os judeus, né, entre eles haviam várias festas havia entre os judeus, mas 3 delas se destacavam entre si. Mas nessa noite eu quero que a igreja entenda, para que nós possamos entender. Nós sabemos que o templo que o Senhor, que era o desejo de Davi, de construir um templo, um lugar para que aonde estivesse a arca, a presença de Deus, num lugar aonde era merecido ela estar, porque por muito tempo a arca esteve em tenda, como nós vimos aí o tabernáculo, né? Então era uma tenda que montava e desmontava, porque eles estavam peregrinando pelo deserto. Então nós vemos que Davi também sonhou em poder construir, mas como Davi era um homem, né, sanguinário, tinha derramado muito sangue, Deus não permitiu que ele construísse o templo. Ele tinha toda a planta do templo, mas Deus não permitiu que ele construísse o templo. E a Bíblia vai dizer que então o Senhor vai dar essa graça, vai dar essa oportunidade a um dos seus filhos, que ele teve com Betseba. O nome desse seu filho chamava Salomão. Salomão, aquele mesmo que todos conhecem, todos ouvem falar dele, um homem muito sábio, que orou pedindo a Deus sabedoria, para que então pudesse administrar da melhor forma possível a obra de Deus. Então Davi desejou construir, mas não podia. Então ele vai
transferir essa responsabilidade para o seu filho. E ele vai passar a planta, o passo a passo, assim como deveria ser construído aquele templo naquele lugar. E a Bíblia vai nos dizer que Salomão, após a morte de Davi, ele toma o reino e ele reina 4 anos. 4 anos ele está reinando. E então ele começa a tão grande obra, a tão sonhada obra que era construir o templo, que ficou conhecido como o Templo de Salomão. Nós sabemos que esse templo, ele teve uma estrutura belíssima, muito grande. Nós temos aqui uma réplica, do Templo de Salomão, aí em São Paulo, que é da Universal, mas não é de maneira nenhuma, é uma réplica, e réplica nunca vai ser igual, porque não tem como fazer igual. Porque se nós olharmos o templo, ele tinha madeiras de cedros, que era madeira de lei, e aquela madeira, conforme foi orientado por Deus, ele foi sendo feito passo a passo. As pedras que eram colocadas tanto na base como em partes do templo, a Bíblia nos diz que não havia barulho de martelo, ou seja, era tudo bem projetado, que as pedras encaixavam uma nas outras. Não tinha negócio de quebradeira não, era tudo feito sobre medida. E nós sabemos que Salomão, ele buscou um dos melhores ouro, conhecido como ouro de Ofir. Esse ouro era um ouro muito puro, e esse foi um dos ouros que ele usou para revestir as paredes do templo. E tudo que havia no templo foram as madeiras, as paredes revestidas de ouro puro. Haviam lugares que o templo, aonde estavam, até o piso era revestido de ouro. E a Bíblia vai dizer que ele fez essa grande obra. Demorou aproximadamente para concluir essa obra cerca de 7 anos e meio. A obra ficou pronta. E agora chegou o grande dia de festejar, de se alegrar, de inaugurar. Então a Bíblia vai dizer que ele faz um dos maiores sacrifícios, porque enquanto os homens sacrificavam boi, ele faz 1000 holocaustos, 1000 bois. E a Bíblia diz que enquanto ele ora e apresenta a Deus, o fogo vai descer do céu e vai consumir aqueles holocaustos que foram apresentados a Deus. Ali o Senhor estava dizendo: eu estou confirmando o seu chamado, eu estou confirmando o seu ministério, Salomão. E Deus, a glória era tão grande que a Bíblia diz que quem estava fora não entrava, e quem estava dentro não tinha como sair, porque a glória alcançou aquele lugar. Sabemos que Salomão foi alguém escolhido, separado, um homem muito sábio, mas que também cometeu graves erros. Porque um dos erros foi porque ele casou, porque a Bíblia diz que ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. E no meio dessas mulheres, mulheres estrangeiras, que adoravam a ídolo, e isso fez com que ele se corrompesse no seu caminhar. E ele, por algum momento da sua vida, ele se corrompeu. Porque a vida é assim, igreja. O Senhor tem um projeto na nossa vida. Nós estamos falando aqui pelo zelo, pela casa do Senhor nos consome. O salmista está dizendo: o zelo pela casa de Deus me consome. Ou seja, nós precisamos entender que nós temos que zelar daquilo que é de Deus. Nós temos que tratar com carinho aquilo que é do Senhor. Mas a Bíblia diz que passou-se o tempo de Salomão. Salomão, lá no livro de Provérbios, Eclesiastes, ele é reconhecedor que ele teve tudo, e reconhece que tudo é vaidade. Teve os melhores palácios, teve mulheres, teve dinheiro, teve todos os recursos necessários, mas ele entendeu que tudo é vaidade, e que a vida passa muito depressa, é como um sopro. Nós olhando no espelho, a gente vai observando os cabelos brancos aparecendo, o rosto não é mais o mesmo, a força, o vigor já não é mais o mesmo de alguns anos atrás. E a gente olha os filhos rapazes, filhos casados, netos chegando. Então a gente percebe que nós já estamos mais de meio-dia para a tarde.
Está chegando também o dia, se Jesus não volta, nesse intervalo nós também teremos que enfrentar o grande e terrível dia, que é o dia da nossa morte, da nossa partida. Ninguém escapa desse dia, porque o próprio Salomão vai dizer: o pó volta ao pó, e o Espírito tornará a Deus. Lá no final da sua vida ele entende que tudo que ele viveu poderia ser diferente, mas por que não cuidar enquanto nós temos vigor? Por que não fazer o que é certo enquanto nós temos força? Por que não zelar daquilo que é de Deus enquanto nós temos saúde? Porque muitos querem cuidar da obra de Deus, mas quando não tem mais força, é por isso que ele escreveu em Eclesiastes 12: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e vão dizer que neles eu não tenho contentamento, não tenho prazer. E aí será muito tarde, e a Bíblia diz que Salomão então cumpre ali, reinando 40 anos sobre Israel, e ele agora vai descansar no Senhor. O tempo passa, a Bíblia diz que por causa do povo, depois da morte de Salomão, o reino é dividido, e o povo agora vão começar a se distanciar de Deus, e Deus permite que a Babilônia venha, e o rei da Babilônia toma e destrói o templo, leva e saqueia o templo, e leva aquilo que era do Senhor, por causa da distância e o distanciamento que o povo viveu diante do Senhor. Os anos passaram, Deus vai usar um rei chamado Ciro, e Ciro vai ser alguém, porque às vezes a gente fala assim, mas por que lá na Bíblia está dizendo que Ciro é ungido? Sendo que ele não era cristão, nem crente ele era, mas é porque dentro da regra judaica, profeta, reis e sacerdote são reconhecidos como ungido, e Ciro era um rei, por isso ele é conhecido ungido do Senhor, e ele vai reconquistar e vai vencer a Babilônia. E esse mesmo Ciro vai permitir o regresso dos judeus para a sua terra. E agora eles vão retornar para a sua terra, mas não tem templo. E vão adorar a Deus agora, porque o templo está destruído. O próprio Ciro permitiu que muitos bens que foram tomados fossem devolvidos aos judeus. E eles retornam para a sua terra. E vai levantar-se um rei que reinou sobre Judá, chamado Zorobabel. Zorobabel era um rei que vai reconstruir o templo de Jerusalém. Ele agora está ali trabalhando de dia e de noite, se organizando com a pouca economia que tinha, porque não era mais como no tempo de Salomão, que tinha abastança de riqueza. Agora ele volta, mas está tentando e não consegue fazer da forma que queria, porque a dificuldade também era grande. Ele queria reconstruir o templo. Nós sabemos que a Bíblia vai dizer que sempre quando nós queremos fazer alguma obra benéfica para o Senhor, o inimigo vai se levantar. E a Bíblia diz que alguns inimigos chegaram até o rei Artaxerxes e disse para ele que aquele moço Zorobabel iria fazer uma rebelião. Então esse rei Artaxerxes, ele vai proibir a obra, a construção do templo. Aí nós percebemos, quando a Bíblia vai dizer que as pessoas também ficaram desanimadas. Foi necessário que Deus levantasse o profeta para falar que eles cuidavam tão bem da casa deles, e o templo e a casa do Senhor estava deserta. Então agora Deus, usando o profeta, eles vão se reanimar e vão reconstruir o templo de Jerusalém. E o templo agora vai ser reconstruído por Zorobabel. Então agora o templo está construído, mas a Bíblia diz que os sacerdotes que conheceram o templo de Salomão viu que aquele templo estava muito aquém. Aquele templo não dava para se comparar, e não dava mesmo, porque o templo, por exemplo, o templo que foi construído pela Universal aí, é um templo bonito, mas está muito aquém do templo que Salomão construiu.
E o que esse rei também, Zorobabel, estava construindo era muito mais inferior. E o povo olhou e disse: mas está muito mais aquém. Não tem a beleza que o outro tinha. Mas o Senhor vai levantar o profeta e dizer: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. E assim aconteceu. A glória se manifestou, o poder de Deus voltou. Sabe o que é isso, querido? Zelo pela tua casa me consome, o salmista dizendo. E nós, como servo de Deus, precisamos guardar a casa do Senhor, porque Deus confiou em nossas mãos, e nós temos a responsabilidade de zelar daquilo que Deus entregou nas nossas mãos para cuidar. Então a Bíblia vai dizer, no livro do Evangelho de João que lemos, que havia uma festa chamada Páscoa em Jerusalém, e Jesus subiu a essa festa. O templo agora foi reconstruído por Herodes. Herodes olhou e disse: esse templo aí está muito devagar. E fez um belíssimo templo, um mega templo. Fez um templo para que qualquer arquiteto olhasse e ficasse de queixo caído. Porque Herodes fez grandes obras, tanto em Jerusalém como na Judéia. Fez grandes obras. Mas o templo de Jerusalém estava reconstruído de uma forma espetacular, que todos que ali viessem para Jerusalém, eles admiravam do tamanho e a grandeza daquelas obras. Mas a Bíblia vai dizer, queridos e amados irmãos, que Jesus subiu a Jerusalém no dia da festa. A festa da Páscoa é uma das 3 festas que acontece entre os judeus. As outras 2, mais conhecidas depois dessa, vem a festa do Pentecoste e a festa dos tabernáculos. E então, quando acontecia essa festa, novamente havia ali uma aglomeração de pessoas. E a festa que estava sendo celebrada, ela representa o que para judeus? A saída e a libertação do povo do Egito. Lembra que a Bíblia vai nos dizer que o povo foram libertos do Egito. Em Êxodo capítulo 12, versículo 1 ao versículo 13, vai mostrar ali a celebração da Páscoa, aonde o povo deveria comer o cordeiro assado, com ervas amargas, e entre a família comer e não deixar nada. Simbolizava ali a saída da escravidão. Então a Páscoa representa, não é coelho, não é ovos, como muitos pensam. Páscoa simboliza a libertação de um povo que estava preso. Passar por cima o anjo da morte e não tocar naqueles que foram escolhidos e separados por Deus. Então eles estão reunidos, e depois da festa da Páscoa vinha a festa dos pães asmos. E por causa dessa festa, muitos judeus e famílias viajavam da parte do mundo inteiro para estar ali. Agora dá para a gente imaginar uma coisa: tantos os judeus que estavam em Jerusalém e na cidade vizinha, e que vinham do mundo inteiro para aquela festividade. Então imagina o número de pessoas que tinha que chegar naquele templo. Era uma quantidade incalculável. Tudo bem, nós podemos ver aquele local como a 25 de março, no mês do Natal, lotado. Para o cara mudar o passo de um lado para o outro, não tem jeito. E por causa disso, naquele lugar agora, a Bíblia vai dizer que havia ali naquele lugar também muita gente negociando naquele templo.
muita gente comprava, muita gente vendia. E o que tem de errado nisso? Comprar e vender, negociar. Não é o problema, não é comprar e vender. O problema é que eles queriam fazer isso dentro da casa de Deus. Eles querem fazer isso, e os judeus, em Êxodo capítulo 30, versículo 13 ao 15, todo israelita, a partir dos seus 20 anos de idade, ele precisava pagar uma taxa no templo de meio ciclo. Então, todos que chegavam ali tinham que pagar essa taxa de meio ciclo, para que ele pudesse dar condições para que o templo pudesse estar fazendo as suas manutenções, ou seja, cobrindo as despesas que haviam ali. Então qualquer israelita tinha a responsabilidade de chegar ali, e ele já tinha que trazer todo ano meio ciclo para ofertar a quem? Ao Senhor. E se nós lemos aqui, veja bem, além desses meio ciclo, ele tinha que apresentar um animal para o perdão dos seus pecados. Tudo bem, os que estavam perto dali, seria mais fácil, mas a Bíblia diz que vinham pessoas do mundo inteiro. O mundo antigo, gente de todas as partes vinham até Jerusalém para adorar o Senhor, para glorificar e participar das festas de Jerusalém. E uma multidão incalculável estava ali. Veja bem, contudo, muitos não podiam trazer consigo os animais, porque era longe. Agora imagina você ter que andar 100, 200, 300, 1000 quilômetros levando animais. Era por isso que a Bíblia estava dizendo que tinha ali os cambistas, negociadores. Então os sacerdotes da época, que era Caifás, ele tinha combinado com os comerciantes para que eles pudessem montar a sua banca, e daquela banca eles pagariam, daquele pátio onde ele estava, que era a corte dos gentios, que era dentro do templo, eles teriam que pagar daquela barraca montada e os lucros ali um aluguel. Então muita gente negociava, porque os estrangeiros que vinham precisavam dos cambistas para trocar a moeda do seu país na moeda local. E ali havia o que? Uma movimentação, e a procura maior deles era sobre essa moeda de meio ciclo. E nessa troca, irmão, era onde os cambistas e os salteadores, ou seja, os ladrões, aproveitavam da situação para enganar aquele povo. Estavam negociando na casa de Deus, estavam fazendo a casa de Deus casa de negócio, estava negociando o que bem queria. Quando Jesus sobe até Jerusalém para adorar o Senhor, que ele entra naquele lugar, ele percebe que as coisas não estão da forma que deveriam estar. Você sabia que Jesus já entrou aqui nesta noite? E ele já observou como é que está a condição do templo. Você sabia que Jesus já observou cada situação aqui, como é que está vivendo, quem é que está fazendo da forma correta, ou quem é que faz de qualquer jeito, quem é que entrega de qualquer maneira diante da presença do Senhor? Saiba nessa noite que o Senhor está presente, e desde quando ele entrou aqui, ele está observando. Tira um pouco o agudo. Aleluia, só tirar um pouco o agudo. Então, meus queridos e amados irmãos, Jerusalém, o grande templo, está praticamente corrompido. O culto naquele lugar se tornou um culto frio, um culto sem a presença daquele que merece a honra, a glória, o louvor e a adoração.
Zorobabel tinha construído ali um simples templo, mas tinha o que era preciso, a presença. Agora tem um mega templo, mas não tinha mais a presença, porque aonde não se tem a palavra, a tendência é cada dia mais se distanciar da verdade, é se corromper dos bons costumes. Então Jesus entra naquele lugar e ele observa, e ele diz: isso não está certo. Que tipo de adoração é essa? Que tipo de culto é esse? Agora deixa eu te falar, as pessoas vinham de longe, e eles não iam arriscar, pastor Divino, trazer um animal, porque pela lei levítica, o animal tinha que ser animal macho de 1 ano para cima, ele tinha que não ter mancha e nenhum defeito, mas havia um tipo de vistoria do templo, quando ele chegava com muito custo, depois de viajar dias e mais dias com aquele animal, ele ainda corria o risco de alguém olhar e dizer: não presta para o sacrifício, não presta, esse animal não serve. O animal era bom, mas entre aspas, eles queriam alguma coisa. Queriam que vendesse e comprasse os deles. Então muitos deixavam de levar o animal para deixar para comprar lá, porque eles sabiam que seria mais fácil. Então a Bíblia vai dizer, queridos e amados irmãos, que na hora de eles negociar a moeda, trocar os valores, os cambistas extorquia o povo humilde e simples. E Jesus, Ele é um Deus de justiça. O Senhor é um Deus que age com justiça. Não adianta estarmos dentro da igreja com motivação errada. Não adianta eu entrar dentro da casa de Deus, eu estar em determinado cargo dentro da igreja com pensamentos que não são os pensamentos de Deus. Não adianta eu estar adorando o nome do Senhor com segundas intenções, porque aquele que sonda corações, que sonda a alma, está aqui nessa noite. E a Bíblia diz que antes que a palavra chegue à nossa boca, Ele já sabe o que vamos dizer. Quando alguém dá um glória que é de mentira, Ele conhece. Quando alguém dá um glória que é interesseiro, Ele conhece. Mas quando alguém dá um glória de verdade, o céu se abre, a glória desce e o poder acontece. O sobrenatural vai acontecer. Então, queridos e amados irmãos, Jesus observa aquela situação, Jesus vê as atitudes daquele povo. Então o povo está sofrendo, além de querer adorar o Senhor, ainda tem vários obstáculos para proibir. E nos diz a palavra de Deus, que Jesus, ao entrar naquele lugar, ele começa, pega uma zorrague ou pega uma corda, dobra essa corda e começa a bater naqueles negociantes cambistas. A Bíblia diz que ele começa a bater, e bate daqui, bate dali, e bate dali, e grita dali. Chegou até os que vendiam pombo e diz: vós tendes feito a casa do meu pai casa de negócio. A casa do meu pai não é casa de negócio, a casa do meu pai é chamada casa de oração. Ele vai virar as mesas, ele vai distribuir, jogar moeda para lá, para cá, e o povo vai se retirar. Pombo voa para um lado, vai ovelha para o outro, gado para o outro, e o nome do Senhor está sendo glorificado através da atitude de Jesus. Alguém olhando diz: mas Jesus não podia ter feito isso. Jesus é justo. Não havia injustiça nenhuma no que Jesus estava fazendo. Imediatamente aqueles que são diretrizes daquele templo, os judeus, a Bíblia diz que ele se aproxima e diz para Jesus o seguinte:
Olha o que ele diz: responderam, pois, os judeus, no verso 18, e disseram: que sinal nos mostra para fazer isso? Que sinal nos mostra para fazer isso? Aí Jesus vai responder e dizer o seguinte: porque eles conheciam Jesus, ele já ouvia falar de Jesus. Mas Jesus, a gente até aprova, já tem visto falar do seu ministério aí, muitas coisas maravilhosas estão acontecendo, mas fazer uma coisa dessa, aí Jesus vai dizer: e que sinal que tu nos dá? Jesus diz para ele no versículo 19, Jesus respondeu e disse: derrubai esse templo e em 3 dias o levantarei. Aí eles olham um para o outro e dizem: mas em 46 anos demoraram-se os judeus para reconstruir esse templo, e agora você diz em 3 dias? E a Bíblia diz que eles não entenderam nada. Jesus agora começa a fazer algumas obras por ali. Aquele dia passou, aquele dia ficou registrado na história da humanidade. Mas aquele dia passou, Jesus continuou fazendo as obras. Sabe por quê? Existe momento em nossas vidas que Jesus vai nos falar algumas coisas que nós não vamos entender no momento. Nós vamos passar por alguns momentos na nossa vida e nós vamos perguntar: aonde é que está Deus? Ah, meu Deus, aonde está o Senhor? O que é isso? Que injustiça é essa? Mas depois você irás compreender o que Deus está te dizendo. Em muitas coisas que não vamos obter resposta na hora, mas somente depois. E nessa noite o Senhor está dizendo que nós somos templo. Jesus diz: vós sois morada de Deus, e não sabeis vós que o Espírito Santo habita em vós? Como pode fazer do templo do Senhor casa de negócio? Como pode fazer do templo do Senhor um corpo qualquer, de qualquer maneira? Não pode acontecer isso, porque você foi comprado por alto e bom preço. E nessa noite o Senhor está dizendo para mim e para você: cuidado, porque a gente começa bem. Às vezes continuamos até bem, mas não podemos terminar mal. Tem muita gente que começou com muito incentivo, tem muita gente que começou com muita alegria, tem muita gente que começou com muito temor e tremor, agora faz a obra de Deus de qualquer jeito. Vem no culto quando dá certo, quando sobrar tempo eu vou, quando der certo eu faço, quando der para mim ir eu vou lá de 7 em 7 dias. Ei, deixa eu te falar uma coisa: a ordem de Deus no deserto para o povo, quando Deus enviava as cordonizes, era para que eles pegassem somente a porção certa para cada dia, não pegasse para o outro dia. E muitos temaram e pegaram de forma que pegaram bicho e cheiravam mal aquele lugar. Tem muita gente vivendo dessa maneira, estão querendo a palavra de 7 em 7 dias, ou vem no culto só nos domingos e acha que isso é suficiente. Tem gente que quando Deus diz: vem para minha casa, alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor, quando diz para ele, ele diz: para casa de Deus nada. Sabe o que está acontecendo? Já tem um cambista por aí, já tem um negociador que está negociando esta casa. Toma cuidado, porque Jesus entrou aqui nessa noite e ele vai colocar o cambista para sair voado, porque ele é o Senhor. O crente orava, não quer orar mais. O crente era submisso, agora fala mal. O crente que estava em todas as reuniões da igreja, em todos os cultos, não vem mais, vem de domingo em domingo e diz: está bom demais, e se quiser desse jeito. Ele agora está impondo a forma de adorar a Deus. Não estou ganhando nada com isso.
não estou ganhando nada com aquilo. O que é que eu estou ganhando com isso? Ele perdeu a visão, porque o príncipe deste mundo, diz a palavra de Deus, que o ofício dele é tirar a visão da igreja, é tirar o entendimento do povo, é colocar frieza, é colocar mágoa e ressentimento, é afastar da luz aqueles que outrora adoravam e bendiziam o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu te falar nessa noite aqui da parte de Deus, tantos que estão aqui, quem está pela internet, Deus quer te despertar nessa noite. O povo de Israel, por muitas vezes se corromperam, foram levados cativo, passaram pelo vale, por causa da soberba, por causa da idolatria, por causa do distanciamento da presença de Deus. Mas nessa noite o Senhor está dizendo: arrependei-vos, voltai-vos, porque eu, o Senhor, tenho zelado e quero o zelo da minha casa. Mas tem muita gente que não está entendendo o que Deus está falando nessa noite. O Senhor está dizendo que tem cambista na casa, que tem ladrões na casa, que tem negociadores fraudulentos, tem mercenário querendo destruir aquilo que é de Deus. Mas nessa noite eu profetizo neste lugar que a alegria da salvação vai voltar, o desejo de orar no círculo de oração vai voltar, o desejo de subir um monte e clamar a Deus vai voltar. Deus vai colocar desejo para evangelizar, Deus vai colocar o desejo para você cantar o hino de louvor a Deus, porque Jesus já está aqui. Aleluia. Tem muita gente sofrendo é porque há cambista na casa. Tem muita gente sofrendo é porque a casa foi invadida. A Bíblia é bem clara que todo homem que se entrega a Deus e ele renuncia e deixa de andar com Deus, ele volta a envolver-se na lama, como se fosse uma porca ou um porco que se envolve na lama. A Bíblia diz que compara o homem que está servindo a Deus e afasta de Deus, por causa dos cambistas, por causa dos negociadores que lhe oferecem muitas coisas na caminhada. Compara o homem que estava com Deus e abandonou, como uma cachorra, como o cão que voltou a comer o vômito que havia vomitado. E a Bíblia compara e diz que aquele que perde, aleluia, o espaço do Espírito Santo, se não existe mais, vai vir demônios, 7 demônios piores do que eram antes, e essa pessoa, o estado dela vai se tornar pior. Ei, não brinca de ser crente. Ei, o diabo é invasor, ele não pede permissão não, ele não vem com chifrão, com rabão, dizendo eu sou Satanás. Ele vem com sapatinho de algodão e engana, se possível, até os próprios escolhidos. Mas aonde há discernimento, aonde há Jesus Cristo e aonde há a palavra, Satanás não pode tocar, não pode tocar. Tem a presença, levanta a mão e dá glória, diga eu creio no milagre, Jesus. Ele não vai tocar. Aí tem muitos pastores que sofrem, porque ele luta, reluta e luta, e não entende por que aquele irmão não entende o que é ser um cristão. Como é difícil mexer com crente velho, crentes corrompidos, crentes que perderam a sensibilidade, não ouvem mais a voz do Espírito Santo. É preciso, o pastor está lá, vamos embora, vem. Pastor falta carregar nos ombros, igual a Bíblia diz, e mesmo quando põe nos ombros, ele pula e corre. Não me leva não quero. Tem gente desse jeito. Pastor Alain, ele colocou algo interessante no grupo hoje, é verdade. Quem confronta com o pastor não é ovelha, é lobo, é bode.
Porque a ovelha que é ovelha é mansa, é tranquila e ouve a voz do seu pastor e segue. Então Jesus estava ali mostrando que aquilo não era culto, aquilo não era adoração. Não adianta estar dentro do templo com um pensamento contaminado. É preciso estar em qualquer lugar, mas cheio da graça e do Espírito Santo. Então quando Jesus disse: derrubai esse templo e em 3 dias eu reconstruirei, o discípulo bateu no ombro um do outro e disse: isso agora o mestre pegou pesado. Meu Deus, está ficando maluco. Meu Deus, Jesus vem para cá. Mas Deus sabe o que faz, irmão. A Bíblia diz que Jesus faz grandes obras, mas chega o tempo onde ele é entregue nas mãos do inimigo. Jesus é preso, é levado pelas ruas de Jerusalém. A Bíblia vai nos esclarecer que era tempo festivo. A cidade estava assim, abarrotada de pessoas. E Jesus carregava aquela cruz por mim e por você. Jesus caminhava rumo ao Gólgota. A Bíblia diz que eles crucificaram Jesus. Jesus, é inexplicável o que Jesus fez. Jesus é diferente, Jesus é maravilhoso. Hoje eu encontrei um crente ali. Aí ele pegou e falou assim: eu sou da justiça, eu sou da verdade. E o rapaz falou o seguinte: que ia entrar no meu comércio, ia levar minha balança. E eu falei para ele: eu vou matar os dois aqui, não sai nenhum com essa balança aqui, eu mato os dois. Falei: irmão, onde é que está a sabedoria do irmão? Aonde é que está a mansidão, a presença do Espírito Santo? Já pensou se esse moço medisse na mesma ignorância que você tivesse medido, tinha um matado o outro no seu recinto? Aí ele olhou assim e falou: é verdade, pastor. Tem hora que a gente... Falei: pois é, não é assim que nós devemos mostrar, porque a Bíblia diz que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. Não deixa o velho homem ressuscitar não, irmão. Tem hora que ele quer sair da cova. Tem hora que o velho homem vem assim, vai dizer... Aí quando você percebe, clama o sangue de Jesus e disse: em nome de Jesus, não! Porque tem hora que a velha natureza quer ressurgir. Ela quer sair de novo, falar: agora pronto, eu sou crente, mas também sou carne. Eu sou crente, mas sou gente também, e vou fazer isso. Então cuidado, porque o inimigo quer envergonhar a igreja. O inimigo quer roubar a nossa bênção. Jesus é levado, é cuspido, é humilhado, colocam nele uma coroa de espinho, e ele sofre escárnio. Mas a Bíblia já havia sido profetizada pelo profeta Isaías, que como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. E Jesus é pregado naquela cruz. A Bíblia vai nos dizer que é o 3º dia, quando ele diz que está consumado, ele é enterrado, crucificado numa sexta-feira. Passam-se sexta, sábado e domingo. A Bíblia diz que as mulheres vão ao templo, ao sepulcro, para organizarem o corpo de Jesus, as especiarias. E elas correm, e no caminho elas diziam umas às outras: como vamos tirar aquela grande pedra? Mas a Bíblia diz que quando lá chegaram, a pedra já estava removida. Tinha lá um mancebo sentado, como se fosse um jardineiro. E elas olham assim e dizem: não está aqui o corpo de Jesus, não está mais aqui. E a voz vai dizer: porque procura entre os mortos aquele que vivo está. Por que procura entre os mortos aquele que já ressuscitou? A Bíblia diz que elas voltam correndo, o povo está trancafiado, escondido, os discípulos. Elas dizem: o mestre não está lá, ressuscitou. A ficha vai cair, os discípulos olham um para o outro e dizem: você lembra lá no templo o quê? Que ele disse que se destruísse o templo, em 3 dias ele seria reconstruído. Ele não estava dizendo sobre a estrutura do templo de Salomão construída por Herodes. Ele estava falando sobre a estrutura do templo que era ele. Ainda que eles mataram
matarem nosso Jesus, mataram nosso Jesus, não conseguiram vencer Jesus. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Jesus está presente aqui. Jesus está vivo, Jesus está ressurreto. Fica de pé nessa noite. Oh, aleluia. Que o Deus de Israel, que o Deus maravilhoso, o Deus todo-poderoso, que o Espírito purificador, querido e amado irmão, tira do nosso coração toda sorte de egoísmo, de maldade, que nós possa tornar, que venha para nos tornar indigno de ser morada de Deus. Que o Espírito Santo possa operar na minha e na sua vida nessa noite. Mas deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia vai dizer que aqueles cambistas foram tirados daquele lugar. As mesas foram viradas, porque havia um cambista naquela casa. E nessa noite eu quero te dizer uma coisa. O cambista que estão negociando a sua vida, aquilo que você não quer fazer, você começa a fazer. Há um cambista aí. Aquele mal, aquele vício que você não quer, aleluia, fazer, mas quando vê está fazendo. Tem um cambista aí que está roubando. Tem um negociador aí negociando a sua vida, e ele não te deixa crescer, não te deixa evoluir. Mas deixa eu ter uma surpresa para ti. Não vai ser preciso 3 dias para que esse templo seja reconstruído, porque em fração de segundo, de milésimo, ele restaura o templo nessa noite. Aonde Jesus coloca a mão, o cambista vai embora, o negociador vai embora. Quem tem glória dá glória, porque aquele que conhece o templo, que conhece a casa, já está passando por aí. E se tiver glória, se tiver aleluia, ele vai arrancar esse vício, ele vai arrancar esse mal, ele vai arrancar essa mágoa, ele vai arrancar essa cegueira, ele vai arrancar a falta de amor, ele vai arrancar essa falta de desejo de fazer a obra, vai arrancar a maldade, vai arrancar qualquer tipo de negociação que estavam fazendo nessa casa. Em nome de Jesus, agora levanta as tuas mãos para cima e diga: Jesus, vem me tocar. Alamassura mandagassuriebe andalaia. Oh, aleluia. Jesus de Nazaré vai tocando nessa casa, vai tocando nesta casa, vai tocando nesse templo, porque nós somos a morada, em nós que habita o Espírito Santo. Não permita que nenhum salteador, nenhum cambista venha negociar na casa que é casa de oração. Satanás, tu perdeu nessa noite. Tu não tem mais legalidade nessa vida, porque a Bíblia diz: filhinhos, não pequei, mas se por alguma causa vocês pecarem, tem um advogado junto ao Pai que tem poder para libertar a sua vida. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Recebe liberdade nessa noite, recebe purificação. Estou nessa noite aqui liberando a palavra profética sobre a tua vida e dizendo: a tua vida vai ser diferente, a tua casa vai ser casa de glória, vai ser culto de alegria e de prazer. Ei, todo culto gelado não existe a partir de hoje, toda interferência maligna não existe mais. Recebe o toque do Espírito Santo agora, recebe. Eita glória, Jesus já está visitando a casa. Olha aí, veja ele virando as mesas. Ele vira as mesas, ele joga fora a podridão, ele joga fora e arranca o mal, o pecado pela raiz. Arranca, arranca, arranca. Pede Jesus misericórdia, pede Jesus misericórdia, pede Jesus misericórdia. Talvez a
casa estava desolada, talvez o templo estava abandonado, e o Senhor está dizendo nessa noite: prepara, prepara, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Aleluia, recebe, recebe, recebe a vitória. Eu vejo daqui alguns crentes sendo alcançados pela glória de Deus. Eu vejo daqui crentes sendo renovados. Sabe por quê? Porque quando sai aquilo que não presta, quando vai embora o inimigo, Deus manifesta o teu poder. Sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos a Deus, resista ao diabo, diga: vai embora da minha casa, vai embora da minha família, vai embora do meu ministério, sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode adorar. Era esse culto que Jesus queria. Era esse culto que Jesus queria. O culto ali era a feira, ali era um lugar de trocar moedas e valores, lugar de negociação. Aqui não tem negócio com Satanás, não. Diga para ele: vai embora, porque a partir de hoje quem manda nessa casa é Jesus de Nazaré. Entra Jesus, entra Jesus, entra Jesus. Recebe, 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 recebe. É esse o culto que Jesus queria lá. É esse o culto que Jesus queria lá. É esse o culto que Jesus estava dizendo: a minha casa é chamada casa de oração. Tem casa de oração aqui? Tem casa de oração aqui, tem casa de oração, tem templo de Jesus aqui, tem morada do Espírito Santo. Se é morada, então adora, adora, glorifica o Senhor. Ajuda com o fundo musical aí, varão. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Quem tem glória continua dando glória, porque a Bíblia diz: resisti-vos a Deus, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele vai fugir, ele está indo embora. Esse demônio não vai ficar na tua casa, esse demônio não vai ficar lá no local de trabalho, esse demônio não vai tocar mais no seu psicológico, esse demônio da inferioridade. Tem pessoas dizendo, e nesse dia, olha o que o Senhor está dizendo aqui: diz que ia sumir, ia embora, porque não tem valor, porque não tem valor nenhum. Jesus está dizendo: esse negociador, esse cambista, vai embora agora. Eu profetizo uma mocidade cheia do Espírito Santo. Eu profetizo a senhora cheia do Espírito Santo. Eu profetizo os obreiros dessa casa cheios do poder de Deus. Eu profetizo a vitória chegando à vida dos pastores nessa noite. Eu profetizo: sai, Satanás, sai, 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 em nome de Jesus. Olha aí que coisa linda. Olha aí que coisa linda. Jesus está tomando vidas aqui nessa noite. É isso que Satanás não quer. Satanás não quer te ver adorar. Satanás não quer te ver dar glória. Satanás não quer te ver glorificando e adorando o Senhor. Perdeu.
Meu Deus, é forte, é forte. Sai tranca-rua, sai Tchuncaveira, sai Exuncaveira, vai saindo Exu, vai saindo pomba gira do inferno, vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Deus está através da sua adoração visitando o teu esposo, visitando os teus filhos, visitando o teu comércio, visitando a tua casa, visitando o teu ministério. Que não dava certo, vai dar. Com Jesus vai dar certo. Pô, cabeça. Fogo, fogo, fogo. A glória, a glória, a glória do Senhor. Entrega a vitória, Jesus. Entrega a vitória, Jesus. Entrega a bênção ao teu povo aí, meu Pai. Entrega a vitória a estas pessoas. Em nome de Jesus. Recebe a vitória. Recebe a bênção em nome de Jesus. Aleluia. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Jesus está no nosso meio. Obrigado, Senhor. Aleluia. Levanta as suas duas mãos para cima. Diga comigo em nome de Jesus. Todo mal, toda interferência maligna, seja ela qual for, em qualquer área da minha vida, seja financeira, espiritual, conjugal, emocional, em todas as áreas, em nome de Jesus Cristo, não resista à ordem de Deus. Eu te ordeno agora, em nome de Jesus, pega a tua bagagem, pega tudo que é teu, em nome de Jesus, faz assim, ó, sai, 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 aplauda o nome dele, glorifica o nome de Jesus Cristo nessa noite, dê glória a ele, porque ele é o Senhor.